Olá pessoal, tudo bem? A hipertensão é uma doença que continua matando milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Sabendo disso, o programa Saúde Alerta procurou a médica cardiologista doutora Claudine Feio, que irá responder às dúvidas da população. Para você saber mais sobre hipertensão, fica com a gente, o programa Saúde Alerta já está no ar. 14 por 9. Esse é o número que todos deveríamos evitar. Não é superstição, é o número da hipertensão, doença silenciosa que, segundo o último censo realizado em 2013, acomete pelo menos 30% da população acima de 18 anos. Para nos ajudar a entender melhor a hipertensão e suas complicações, a médica cardiologista doutora Claudine Feio responde às perguntas da população sobre a doença. Meu nome é Caroline Barros e eu quero saber o que é hipertensão. Olha, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença que infelizmente assola o nosso país. A gente não está conseguindo ter um controle muito adequado como a gente queria. Seriam níveis tensionais elevados, ou seja, pressão arterial com níveis elevados. A gente não considera só uma medida, porque às vezes a pessoa está caminhando na rua, de repente mede a pressão, ela está alta. Então a gente pede que a pessoa sente, relaxe, respire fundo, não pode estar com a bexiga cheia, está com vontade de urinar, tem que urinar antes. E de a pressão, aferir a pressão. Então se a pessoa fere umas 3 vezes em momentos diferentes, se essa pressão estiver além de 12 por 8, a gente já considera que ela está um pouco elevada. Meu nome é Valdemar Nascimento. Doutora, qual é o sintoma da hipertensão? Os pacientes mais referem cefaleia, né, que é dor de cabeça, tonturas, náusea, mal-estar geral. Às vezes a pessoa está com mal-estar geral que ela não consegue definir o que ela está sentindo bem, então ela deve procurar ir no médico, procurar medir sua pressão, ferir sua pressão. Porque às vezes a pressão vai ficando alta. Por que te diz que a hipertensão não causa sintoma? Porque ela não aumenta do momento para o outro de repente. Ela vai aumentando os níveis lentamente, então a pessoa vai acostumando com aqueles níveis mais elevados. Aí quando vê, vai medir, está com 16, 160 por 10, sabe, tudo aumentado. Então aí ela fica, aí que ela descobre que é hipertensa. Meu nome é Raimundo Ferreira Soares. Doutor, eu queria saber com a senhora o que leva à hipertensão. Olha, o que leva as pessoas a ficarem hipertensas, nós temos 2 motivos. Tem um que é hereditário, 2 causas. O primeiro é o hereditário. A pessoa já herda do pai, da mãe, dos avós. Quando a pessoa tem o pai, ou só a mãe hipertensa, ela tem 50% de chance de ser hipertensa. Se ela tem os 2 hipertensos, tanto o pai quanto a mãe, ela tem 100% de chance de ser hipertensa. Mas ela também pode piorar isso, ou então fazer com que essa hipertensão apareça mais cedo, que a gente chama de hipertensão adquirida. Se ela tiver uma alimentação inadequada, não praticar um exercício físico, às vezes bebe bebidas alcoólicas, então come comida muito salgada, então tudo isso acaba levando à hipertensão, ou fazendo com que ela apareça mais cedo. Toda pessoa idosa tem hipertensão? À medida que a pessoa vai se tornando mais idoso, o que vai acontecendo? Há um enrijecimento, um endurecimento das artérias do organismo. E a tendência é elevar o nível da pressão. E se ela já tiver um componente hereditário, já tiver a mãe ou o pai ou alguém da família hipertenso, aí facilita com que isso apareça mais rapidamente, com uma idade até mais cedo. Se não, tem que prestar atenção sempre. As pessoas que já estão com 70, 80 anos, elas sempre tendem a ter os níveis tensionais um pouquinho mais elevados por causa do enrijecimento, do endurecimento das artérias dela. Mas não é uma doença de todos só não? Não é uma doença de todos. Tem pessoas que ficam com mais idade e não têm hipertensão. Ela precisa ter um componente hereditário, ou ela precisa ter uma vida muito, que a gente fala assim, desregrada, né? Comendo coisas inadequadas, coisas salgadas, não praticando uma atividade física diária. Isso tudo acaba fazendo com que apareça a hipertensão mais tarde. Me chamo Marco Aurélio. Eu tenho uma dúvida, quem se exercita, quem tem uma vida saudável, com hábito alimentar saudável, mesmo assim ainda pode ter hipertensão? Pode, por quê? Exatamente por essa hipertensão que eu falei agora, que ela é herdada do pai, da mãe, dos avós. Então, quando a gente tem um componente já herdado, vai aparecer um dia, mas isso não significa que seja com 40 anos, com 50 anos. A gente pode fazer com que ela apareça só lá para os 60, 70 anos de idade. O hipertenso,
ele deve fazer exercício, ele não só pode como deve. Agora ele tem que ter cuidado, a pressão dele tem que estar controlada, porque se a pressão estiver alta, ele não pode fazer exercícios extremos, tem que fazer exercícios leves. À medida que vai controlando a pressão, ele vai fazendo exercícios moderados. O exercício intenso não é bom nem para quem é saudável. A pessoa tem que fazer exercício moderado e todos os dias, ou seja, rotineiramente. Não adianta ele ir para a academia 2 dias na semana e fazer exercícios extremos, ficar de lá quase morrendo, cansado, que isso não vai ser bom para a saúde dele. Muito pelo contrário, o que acontece no exercício extremo? Aumento da produção no organismo de radicais livres. Aí o nosso organismo não tem condições de combater todo esse radical livre. Acaba levando a um estresse oxidativo e envelhecimento da pessoa. Envelhecimento do rosto, do corpo e provocando até doença. Então o exercício tem que ser de forma moderada e contínua. Boa tarde, eu me chamo Osias Filho e queria saber qual o maior risco para uma pessoa com hipertensão. O maior risco de uma pessoa com hipertensão é o que a gente chama de as complicações da hipertensão. A hipertensão ela vai favorecendo com que a pessoa fique diabética, ou seja, aumente o açúcar no sangue. Ela favorece que a pessoa aumente o colesterol e o triglicerídeo, que são gorduras do sangue. E acaba levando isso tudo, levando à obstrução, ao entupimento das artérias do coração, levando ao infarto do miocárdio. Entupimento das artérias do cérebro, que pode levar ao famoso derrame, o acidente vascular cerebral. E também ocorre nos rins, isso acaba ocorrendo o entupimento das artérias renais, levando à insuficiência do rim, que são as principais, essas três são as principais complicações da hipertensão. Aí a pessoa vai também no cérebro, por exemplo, cada vez que dá uma crise de hipertensão, sobe a pressão dá uma subida, pode haver uma ruptura de algum vasozinho no cérebro, formando a dilatação do vaso, primeiro aneurisma. Se ele romper, derramezinho ali no cérebro. Isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo a memória, vai ficando esquecida, vai envelhecendo. Então, tudo isso são as complicações da hipertensão. Eu me chamo Patrícia Oliveira. A minha dúvida é, quem tem hipertensão pode fazer exercício físico regularmente? Tem alguma restrição, alguma coisa que a gente tem que se preocupar? Não só pode, como deve fazer exercício normalmente. Qual é a ação do exercício para o hipertenso? O exercício, primeiro, faz o controle do peso, faz com que a pessoa não engorde tanto ou perca peso. Depois vai fazer também com que a pessoa relaxe um pouco, então ela fica menos tensa, aí com isso também baixa a pressão. E o exercício ele faz uma massagem nas artérias do corpo, ajudando a baixar a pressão alta. Doutora, quais os melhores alimentos para quem tem hipertensão? Os melhores alimentos para o hipertenso são os melhores alimentos para toda a população. Que são uma alimentação mais saudável, as frutas, as verduras, os legumes, a carne branca, principalmente o peixe, mas não pode ser frito, porque a fritura é ruim, tanto para a hipertensão quanto para o aumento de colesterol, as coisas no sangue. Então a pessoa tem que fazer a alimentação mais saudável que ela puder, sem exageros, sem feijoadas, sem maniçobas, sem vatapás todo dia, tem que ser só no momento de um aniversário, uma festa. Aí ela vai comer um pouquinho daquilo, mas não pode todo dia ficar comendo, não pode estar comendo doce, bolacha, pão, torrada. Torrada é o mesmo pão. Às vezes a pessoa diz, eu como torrada, como se a torrada fosse melhor que o pão. Não é, é o mesmo pão torrado. Então o pão, a torrada, a bolacha devem ser evitados. Coma fruta no café da manhã, coma fruta no seu lanche. Por exemplo, nós temos aqui as nossas frutas, que são gostosas e saudáveis, o açaí, que faz bem para a saúde, protege contra a doença cardiovascular, mas tem que ser açaí sem açúcar e sem farinha, só o açaí. E não pode ser comido no almoço ou no jantar junto com a comida, porque sobrecarga. Teria que ser tomada tipo um lanche à tarde, um copo de açaí sem açúcar e sem farinha. Esclarecimentos importantes. Obrigado, doutora. Então, esse foi seu programa Saúde Alerta da semana. Espero ver você na próxima com outras novidades da saúde. Até lá.